Eu sou Igor Maciel e este é o JC para ouvir análise, um momento em que a gente discute um pouco assuntos que são de Pernambuco, do Brasil e do mundo, aqui para você em áudio no Spotify. Deixa eu falar sobre algo que eu já tinha falado aqui recentemente, que é o seguinte: eu tinha falado já sobre quanto a antecipação eleitoral atrapalha o estado de Pernambuco. A gente está com uma eleição de 2026 que começou em 2024 aqui. E é um absurdo, porque isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento do Estado. Isso está acontecendo também no Brasil. Vou lhe dar uma amostra agora, que é com essa operação que aconteceu contra o PCC em 10 estados brasileiros. Olha, Polícia Federal, Receita Federal foram para 10 estados brasileiros, 350 alvos e envolveu as fintechs. As fintechs, aqueles bancos não tradicionais, bancos nos aplicativos e tudo, que são muito importantes. A gente não pode criminalizar as fintechs, mas elas precisam ser fiscalizadas como aquilo que são bancos. Por mais que sejam bancos tecnológicos, que não têm a estrutura dos bancos tradicionais, aquela estrutura mais antiga de agências e tudo, mas são bancos. Elas trabalham e funcionam como bancos, então precisam ter fiscalização de bancos. Não tem. E não tem por quê? Por que o governo nunca fez algo para fiscalizar isso? Fez. Tem uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, que é de 2024, setembro de 2024, foi assinada lá, número 2219, de setembro de 2024. Ela dizia o seguinte: basicamente ela colocava que essas fintechs, esses bancos não tradicionais, tecnológicos, digitais, esses bancos digitais, eles precisavam avisar a Receita determinadas movimentações financeiras que fossem feitas a partir de um determinado valor. E ali ficou discutindo se era 2 mil, se era 5 mil. E no meio dessa discussão, que era para entrar em vigor em janeiro deste ano, de 2025, entrou um sujeito chamado Nicolas Ferreira, o deputado federal Nicolas Ferreira. Nessa história de antecipar a eleição e de não desmontar palanque, porque não se desmonta palanque no Brasil, e isso é um absurdo, nessa história toda, acontece que o Nicolas Ferreira fez um vídeo que teve centenas de milhões de visualizações. E aí, o que é que aconteceu? A popularidade do governo Lula começou a cair. Esse vídeo do Nicolas Ferreira, na época, para você que não lembra, é aquele do Pix. Ele começou a dizer que o governo Lula, por causa dessa instrução normativa, o governo Lula queria colocar uma taxa no Pix e que ia começar a fiscalizar o Pix. E aí todo mundo começou a ficar com medo e a acusar o governo de querer criar imposto para o Pix. Muita gente deixou de usar o Pix. A popularidade do governo caiu. E aí o governo, que também fica em cima do palanque, preocupado com a aprovação e desaprovação o tempo todo, correu e tirou a instrução normativa. Ficou às cegas. Ficou ali, as fintechs continuaram tendo a capacidade de fazer toda essa movimentação financeira sem precisar avisar a Receita Federal quando os valores excediam muito um determinado volume. Então não precisava, porque eles não eram considerados bancos, eram bancos digitais, fintechs, ok? Resultado disso, o PCC, a facção criminosa PCC, começou a utilizar isso para movimentar dinheiro. Então eles tinham um esquema que eles ganhavam dinheiro com postos de gasolina, conveniências, combustível adulterado, era uma máfia mesmo. Eles lavavam e escondiam o dinheiro em fundos de investimento operados por essas fintechs, porque essas fintechs não precisavam avisar a Receita Federal desse dinheiro. Tudo por causa da confusão que foi feita em janeiro de 2025, quando o deputado Nicolas Ferreira fez aquele vídeo. E era mentira, era fake news, não tinha nada a ver. O texto da instrução normativa não tinha nada a ver com o Pix, não tinha nada a ver com taxação de Pix. Isso foi inventado, foi criado e teve essa repercussão. Infelizmente, o resultado é que o PCC, só nessa operação, que em 10 estados, São Paulo, Goiás, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins,
o PCC movimentou 30 bilhões de reais. Bilhões com B. 30 bilhões de reais movimentados pelo crime, porque não existia essa limitação, essa instrução normativa, ela não estava funcionando, tinha sido retirada pelo governo por causa da pressão feita por aquele vídeo do Nicolas Ferreira. Está aí o resultado de quando você não desmonta palanque, acaba desse jeito, acaba todo mundo saindo prejudicado. Quem comemorou aqui foi o crime. Agora resolveu, né? Agora aproveitou-se a operação exatamente para resolver isso. Está resolvido, pelo menos por enquanto. Vamos ver qual é a próxima vez, qual é o próximo episódio no qual os palanques políticos que não se desarmam atrapalham a vida dos brasileiros. Vamos embora. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Até segunda, gente. Tchau, tchau.